O livro intitula-se Viagens pela Vila do Conde e, no fundo, é um recolher, uma espécie de compilação que depois ele, de certa forma, contextualiza historicamente e também faz uma pequena análise linguística desses relatos que foram escritos por quem aqui passou e, digamos que consegui encontrar desde o século XVI coisas que foram sendo deixadas, não é? No século XVI estou-me a lembrar que quem por aqui passou foi um padre italiano, Confalonieri, que em caminho a Santiago de Compostela depois descreve o que viu aqui em Vila do Conde. E depois, ao longo dos séculos, também foi encontrando relatos, impressões de viagens, era assim que eram chamados na altura, e até a maior preponderância desse tipo de relatos foi a partir do século XVIII, porque é a partir desse século e dessa altura, desse momento, que começam, que no fundo uma ideia de turismo começa a aparecer. Porque é quando os aristocratas britânicos e alemães, no final dos seus percursos académicos, fazem então a tal viagem de fim de curso, que hoje nós em dia chamamos de viagem de fim de curso, na altura eles chamavam a Grand Tour, a grande volta. E vão passar então por França, vão passar por Itália, vão passar por Espanha, e eventualmente e também com a melhoria das acessibilidades, nomeadamente de estradas e também da introdução do caminho de ferro, que foi preponderante, começou a haver um fluxo turístico cada vez maior. Porque a palavra turismo vem exatamente desse fenómeno que a Grand Tour originou. Ou seja, turismo vem de tour, o que implica uma viagem circular, em que o viajante começa a sua viagem num ponto A e vai passar pelo ponto B, C, D, por aí fora, e depois, no final da sua viagem, retorna então ao ponto A, fazendo essa tour, essa volta. E foi realmente a partir daí que começou o turismo e que começaram a ser chamados de turistas também. Houve aqui, com certeza, muita investigação. Houve muita investigação, visitei algumas bibliotecas, mas felizmente hoje em dia há muita obra, há muito documento digitalizado e então os repositórios digitais foram fundamentais aqui também para a minha pesquisa, mas também consultei livros, livros de papel, como hoje vamos também ter nas nossas mãos este exemplar, que é o meu primeiro trabalho, a solo. Já tinha feito um ou outro artigo a convite do município, nomeadamente um que saiu no Boletim Cultural de 2018, dedicado ao Mosteiro de Santa Clara e dos 700 anos da sua fundação. Mas sim, sempre foi um gosto muito grande para mim recolher estas histórias, tanto com o H maiusculado ou não, que fazem parte da nossa história coletiva aqui de Vila do Conde. E foi essa vontade também de partilhar aquilo que eu fui encontrando que, no fundo, deu origem ao livro que hoje vamos ver. Houve alguma surpresa, não estava à espera, de novidade, alguma pequena história à volta Digamos que o germen do trabalho foi mesmo o Saramago. Porque no Nós livro sabemos que ele passou do Socorro, sim, cá, fotográficos, exatamente. comprovam que ele passou mesmo Sim, Vila de Conde. não, e mesmo no livro, ele escreve o Viagem a Portugal ainda antes de ser famoso, e vai ser esse livro até que o vai permitir ter toda uma carreira literária, não é? Porque vai ter um grande sucesso editorial, esse livro. E nesse livro, no Viagem a Portugal, há um capítulo intitulado O Palácio da Adormecida, em que ele descreve aquilo que viu aqui em Vila do Conde quando por cá passou. E o capítulo é belíssimo e está praticamente transcrito no livro que hoje se apresenta. E aquilo foi mesmo uma semente que foi lançada, porque eu pensei assim, ok, eu tenho que fazer alguma coisa com isto, porque isto é muito bonito, isto tem que ser mais partilhado. E depois fui à procura de mais impressões de viagens, de outros viajantes, de outros turistas, e foi encontrando realmente muita coisa.
E passaram por cá também pessoas menos famosas, pessoas de mais ou menor estirpe. Houve até um conde britânico que passou por aqui, cuja família está associada até à mansão que serve de cenário à série Downton Abbey, ou seja, esse conde passou por aqui por Vila do Conde, deixou também alguns relatos escritos, e tive uma outra surpresa, que também ajudou-me a ver o nosso território de uma maneira diferente. Eu não estou a falar só do território de Vila do Conde, estou a falar mesmo a nível nacional. Porque em pleno século XIX, os viajantes que passavam por Portugal, eles inicialmente iam à Espanha e depois começaram a explorar também Portugal. Eles queixavam-se acima de tudo das más estradas e dos maus caminhos. E nós, como estamos muito habituados a votarmos-nos a uma parte da Europa mais fragilizada, menos desenvolvida, mas há um ou outro escritor, um ou outro viajante que diz que se calhar isso até é uma estratégia geopolítica, porque no tempo das invasões napoleónicas, se calhar isso até atrasava o avanço das tropas napoleónicas, não é? E dava mais tempo até para nos prepararmos para a defesa. Por isso, sim, isto no fundo também é um trabalho de história, não é? Não sou formado em história, sou formado em turismo, mas sempre tive muito interesse em história, mas sim, ajudou-me a ver, a olhar para o nosso território com outros olhos. Para o público também descobrir. Eu penso que sim, eu espero que sim, muito sinceramente. A ideia é mesmo essa, partilhar isto que eu encontrei com um público mais alargado e desde já agradeço à Câmara Municipal de Vila do Conde, na pessoa do seu Presidente, obviamente, o Dr. Vítor Costa, que desde o início deu sinal verde para realmente avançarmos com esta edição municipal. Porque é o primeiro estudo do género que agora se apresenta, não é? Até agora nunca se tinha feito esta compilação, este recolher destes textos, destas passagens, destas impressões de viagens. Por isso a ideia é que também este trabalho sirva sim, que seja mais uma ferramenta de investigação para quem queira o fazer.